Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados, eu fiquei um dia sem gravar e eu havia encerrado a campanha da cura interior. Mas dentro da campanha da cura interior eu estava trazendo as mensagens referentes às últimas 48 horas do Senhor Jesus com seus discípulos. E ao encerrar a campanha da cura interior, eu estava falando sobre as últimas horas de Cristo, pois ele já se encontrava preso, já havia passado pelo tribunal de Anás e também agora estava diante do tribunal de Caifás. E quando eu encerrei a minha fala, eu vos disse sobre o julgamento de Cristo diante do tribunal de Caifás. Vamos à palavra de Deus. Hoje eu quero dar continuidade, eu estarei trazendo as mensagens do pedacinho do Maná dos Céus, até eu encerrar a minha fala sobre o julgamento de Cristo e a sua crucificação, e provavelmente sobre a sua ressurreição e sobre a sua ascensão para os céus. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 62, está escrito assim: E levantando seu sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que este dispõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Indignado, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te perante Deus vivo que nos diga: És tu o Cristo, o Filho do Deus? E disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou a sua veste, dizendo: Blasfemou, para que ainda precisemos de testemunhos? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe dava murro, e outro o esbofeteavam. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui entrando na Tua presença neste momento para ministrar ao Senhor a Tua palavra, para trazer, Senhor, mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre o julgamento de Cristo, sobre os momentos em que os homens, Senhor, se tornaram semelhante animal, agredindo o Teu Filho amado. Este, Pai, é o meu pedido, que o Senhor me dê da Tua graça, do Teu poder, do Teu infinito amor, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero vos falar hoje acerca do acontecimento diante do tribunal de Caifás. Caifás, na posição de líder máximo dos judeus, foi o primeiro a rasgar a veste de Cristo, dizendo: ele blasfemou. Mateus 26, verso 65. Dominado pela raiva, Caifás pede o parecer dos membros do Sinédrio que desejavam ardentemente eliminar a Jesus.
E os membros do Sinédrio respondeu que ele era réu de morte, que ele era réu de ser executado. Amados, nós vemos aqui que alguns escritores judeus da atualidade diziam que Jesus era querido no meio da cúpula judaica. Parece que isso não é verdade. Na verdade, eles nutriam por ele uma sujeição visível, pois se acreditasse nele, teria de mudar de comportamento, teria de mudar a maneira de ver a vida, de reagir diante do mundo. Teria de admitir que o Deus de Moisés e dos profetas proclamando aos salmos, e estava diante dele na pessoa de seu filho, teria de abandonar as suas arrogâncias e a sua maneira de viver e dobrar-se aos pés do Senhor Jesus. Mas não ocorreu isso, amados. Isso não ocorreu porque eles não deram crédito. Eles não acreditavam realmente que o Senhor Jesus fosse o próprio Filho de Deus. Muitos judeus até hoje não aceitam a Cristo como sendo o Senhor da eternidade. Muitos até hoje duvidam que o Senhor Jesus é o Senhor da vida. No momento em que Caifás rasga a veste de Cristo, no momento em que Caifás proclama que Jesus Cristo é réu de morte, no momento em que os homens do Sinédrio brama que Jesus era réu de morte, então é detonado o gatilho da agressividade. E uma fúria incontrolável se apoderou dos soldados sob o comando de Caifás. Eles se amontoaram em torno do Senhor Jesus e começaram a esmurrá-lo, cuspir no seu rosto, esbofeteá-los e chutá-lo. Em minutos, amados, os ferimentos do Senhor Jesus, os ferimentos em seu rosto, transformou-se, desfigurando-se ainda mais. O Senhor Jesus ficou totalmente irreconhecível. Ele passou uma verdadeira noite de terror. Não permitiram que ele dormisse. E como se não bastasse a violência física, eles torturaram o seu psíquico, a sua alma. Tentaram destruir o Senhor Jesus psicologicamente. Tentaram colocar pavor em sua alma, cobrindo-lhe o rosto. E esmurravam, perguntando: profetiza, Cristo, quem é que te bate?
Marcos capítulo 14, verso 65. E faziam dele o centro de um espetáculo de deboche. Alguns historiadores diziam que ouviam-se intensa gargalhada no pátio da casa de Caifás. Todos zombavam daqueles que eles achavam ser o falso filho de Deus. Quem, amados, suportaria tanta humilhação? Eis aqui uma grande resposta para a nossa história, para a história de Jesus. Em nome de Deus, os homens feriram ao próprio Filho de Deus, feriram na verdade ao próprio Deus, porque não descobriram que ele estava escondido na pele de um humilde filho de um carpinteiro. Se eu ou você, meu amado ouvinte que me ouve, se nós tivéssemos o poder que o Senhor Jesus confessava ter, o que teríamos feito com os nossos carrascos? Se coloque no lugar de Cristo, se coloque no lugar do Senhor. O que você, meu amado irmão, se tivesse todo o poder que Cristo tem, o que você faria com teu carrasco? Certamente nós a teríamos aniquilado. Certamente nós a teríamos destruído. Certamente seríamos ainda mais violentos. Mas, amado, o destino da humanidade dependia da paciência de Cristo. Se o destino da humanidade dependesse da nossa paciência, a raça humana seria extinta. Portanto, foi uma das últimas grandes provas, foi um dos últimos grandes testes que o Senhor Jesus teve que suportar. Ele nada fez, simplesmente suportou o insuportável, devido ao meu pecado, o teu pecado. Pouco tempo, amados irmãos, antes de ser preso, o Senhor Jesus entrar em Jerusalém. Ele entrara aclamado pela multidão. Quando isso ocorreu, ele estava na auge da fama. Porém, ao entrar na cidade, a Bíblia Sagrada nos revela que ele chorou. Lucas capítulo 19, verso 41. Ele entrou na cidade de Jerusalém montado no jumentinho e todos aclamavam, dizendo: salve ao rei de Israel, salve ao Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, hosana nas alturas. E ele chora ao entrar em Jerusalém. A sua reação foi estranha para alguém com altíssimo índice de popularidade. Chorou pelo habitante de Jerusalém. Chorou pela dor do povo, pela distância que seus líderes
mantinha de Deus. Desejava que ele se aproximasse de seu Pai, do Senhor da eternidade, e conhecesse o mais belo caminho, o caminho da paz. As lágrimas que rolaram pelo rosto do Senhor Jesus eram um testemunho vivo de que, apesar de ser contra as práticas dos fariseus, ele o amava. Ele amava, mesmo sendo contra as práticas dos fariseus. Semana depois, Jesus foi preso. Ele estava livre. Ele agora estava preso. Mas ele agora não chora. O choro dele é um outro líquido que escorreu pelo seu rosto. Não se tratava de lágrima, mas era o escarro daquele que lhe agredia. Era o guspe daqueles que o humilhava. Cuspir em alguém, naquela época, era a maior demonstração de humilhação, era a maior demonstração que se colocavam acima dele. Cuspir em alguém é a maior demonstração de que pode haver a rejeição. Quando chorou, Jesus tinha muito motivo. Os homens que falavam de Deus não conheciam a compaixão de Deus, não conheciam a misericórdia, não conhecia o perdão. Se Cristo era Deus, como podia sua própria criatura cuspir em seu rosto, sem que ele reagisse? Não há, amados irmãos, uma explicação para a sua atitude. Não há meio para compreendermos esta atitude. Eu só posso dizer que pode ser o verdadeiro amor. O amor O amor, na verdade, é incompreensível. O amor muitas vezes leva a pessoa a tomar atitude que suporte verdadeira humilhação. Ao analisarmos a personalidade de Cristo, qualquer estudioso da palavra de Deus, qualquer pesquisador e qualquer psicólogo também ficaria impressionado. Ele se comportava como um homem, mas humanamente impossível manter-se tranquilo no momento em que só há espaço para a ansiedade. Eu tenho recebido pedidos de irmãos desesperados, ansioso para ser abençoado. Tenho recebido pedido de ajuda de pessoas que estão com sua vida conjugal destruído, com sua vida sentimental esmagado, com sua vida familiar totalmente aniquilado. E tenho visto a ansiedade
aflorando através dos pedidos de ajuda de cada irmão, de cada irmã. Mas ao analisarmos a vida do Senhor Jesus, Ele se mantém calmo, sereno, diante das atitudes daqueles que esmagavam, que humilhavam, que procuravam aniquilar totalmente a sua força interior. Portanto, ficar sereno, onde só cabe o pânico, mas o Senhor Jesus manteve. Jesus não se deixou dominar pelo medo. Seu comportamento sereno e tranquilo perturbava os que o odiavam e levava estas pessoas à loucura. Os homens de Pilato ficaram possuídos por demônios. Os homens de Caifás ficaram também possuídos. Cada dia, cada instante que eles olhavam para a face de Jesus, aumentava o grau de tortura. Eles queriam humilhá-lo, vê-lo, pedir clemência, ver ele reagir. Mas ele manteve-se calado. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus suportou por nós verdadeira sessão de tortura, de humilhação, manteve-se calado. Nós, amados irmãos, que temos trabalhado com pessoas que estão doentes espiritualmente, vemos que as pessoas estão em pânico diante da situação que tem enfrentado. Caifás, depois de fazer uma verdadeira sessão de tortura, ele encaminha Jesus para ser julgado pelo Império Romano. Jesus estava sangrando da casa de Caifás, quase sem energia, estava cambaleante, fez mais uma angustiante caminhada até a fortaleza chamada Antônia, onde se encontrava Pilato. Pilato era o representante do Império Romano. Chegava a vez da lei romana julgá-lo. Basta lermos Mateus 27, versículo 1 em diante. O Sinédrio desejava que Pilato o condenasse rapidamente, sem um julgamento formal, e se responsabilizasse pelo ânus da sua morte. Os líderes judeus não queriam ser acusados de tê-lo condenado à morte. Isso quem registrou foi João, capítulo 18, verso 31. Portanto, amados, amanhã estarei falando sobre o julgamento do Senhor Jesus diante do tribunal do Império Romano, diante de Pilatos, para que vocês compreendam o sofrimento que o Senhor Jesus passou. Muitos de nós conhecemos a história de Cristo, narrado no altar. Muitos de nós conhecemos as mensagens da cruz pregado no altar. Mas eu estou convidando você, meu irmão, minha irmã, a se deslocar do seu lar, por meio do teu espírito,
a fechar os teus olhos quando estiver ouvindo as mensagens referente ao julgamento de Cristo, e se colocar na posição em que Jesus se encontrava, a imaginar a sessão de tortura, de humilhação, de sofrimento que este verdadeiro mestre da vida passou em teu lugar, no meu lugar, para nos garantir a vida eterna. Pega seu copo com água, vamos orar. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, ó Deus, entrando na Tua presença, Pai, para pedir da Tua graça, para pedir, Senhor, uma unção especial, Pai, para interceder, ó Deus, por meus irmãos, por minhas irmãs, ó Pai, que tem me acompanhado pela rede social. Esta grande multidão, Senhor, que estão desesperados com seus problemas, que tem achado que seus problemas são insuportáveis, que tem achado que suas lutas são insuportáveis. Mas analisando a Tua palavra, Pai, eu vi que o Senhor Jesus, o Senhor da eternidade, o príncipe da paz, o Teu Filho amado, o nosso Cordeiro Pascual, foi esmagado, humilhado, passou por uma sessão de tortura, onde lhe espancaram, lhe surraram, lhe chutaram, cuspiram na face de Cristo e rasgaram sua veste. O Senhor Jesus foi verdadeiramente moído, esmagado, humilhado, por causa da minha iniquidade, por causa do meu pecado, por causa da minha ingratidão. E quantos de nós hoje não suportamos as lutas que muitas vezes achamos ser tão grande, e muitos de nós acabamos muitas vezes desviando do caminho da fé. Então, meu Deus, Pai amado, eu venho te pedir humildemente, sopra sobre nossa vida, ó Deus, a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, e nos dê, Senhor, capacidade de suportarmos as lutas cotidianas. Nos dê, Senhor, capacidade de sermos revestidos, ó Deus, de paciência, de humildade. Nos dê, ó Deus, uma unção para suportarmos a dor que muitas vezes tem surgido no caminho da nossa vida. Analisando a Tua palavra, Pai, eu percebi que diante das adversidades que o Senhor Jesus passou, o momento de agonia antes da sua crucificação, foi realmente uma sessão de tortura por homens, ó Deus, que se diziam conhecer a Ti, Pai. E muitos de nós estamos no altar pregando a Tua palavra, estamos no altar proclamando a Tua glória, falando do Teu poder, mas muitos de nós, ó Pai, verdadeiramente não conhecemos a Ti como sendo Deus. Estamos muitas vezes agindo como um verdadeiro papagaio, repetindo aquilo que ouvimos. Muitos de nós, ó Pai, estamos pregando sem conhecer a Ti como sendo o único Deus. Então desperta-nos, Senhor, desperta-nos, revela-se a nossas vidas, Pai.
Que os teus dons espirituais sejam manifestos sobre os nossos corações. Queremos ser revestidos e capacitados por Ti. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.